Boa noite, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma provinha de física resolvida. Hoje a gente vai continuar a resolução da AFA 2018-2019. Então vamos lá, nossa segunda parte. Questão 58, galera, que é uma questão que associa MHS com movimento circular uniforme. Vamos lá. Um corpo de massa 1 kg movimenta-se no sentido horário ao longo de uma trajetória circular de raio A, em movimento circular uniforme com velocidade angular igual a 2 radianos por segundo, conforme a figura abaixo. Nessas condições, os sistemas massa-mola oscilando em MHS a partir do instante zero, que podem representar o movimento dessa partícula, respectivamente, nos eixos x e y, são. Então, galera, quando você olha para aquela partícula ali em cima, realizando o MCU, ou seja, essa partículazinha aqui, ó, que eu vou dar uma selecionada, essa partícula que realiza esse MCU é como se ela se movimentasse em duas direções simultaneamente, não é? Na direção x e na direção y. Então, em qualquer instante, ela sempre vai ter uma projeção de sua posição na direção x e na direção y. Então, as respostas que o autor vai nos fornecer são justamente essas, eixo x e eixo y. Pode notar que em todas as opções, né, tanto de A até a última letra, que é a letra D, você sempre vai ter uma projeção, vou até subir aqui, ó, você vai ter sempre uma projeção no x e uma projeção no y, mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Você vai ter uma projeção no x e uma projeção no y. E na letra D, uma projeção no x e uma projeção no y. Então, vamos lá tentar interpretar isso daqui de acordo com o que ele nos fornecer, beleza? Deixa eu subir aqui para você entender melhor. Então, vamos lá para a nossa letra A. Na letra A, você está vendo aqui, ó, que o autor está sugerindo que a partícula está em x igual a mais A. Tudo bem? E no outro, no vertical, ele está sugerindo que a partícula está em x igual a zero, rumo a ordenadas positivas, né? Olha lá, rumo a valores de ordenada positiva. Vamos ver se isso confere com aquela partículazinha lá no MCU? Então, vamos lá. Essa partícula no MCU, vamos colocá-la em x igual a mais A. Então, vamos imaginar a partícula bem aqui, ó, abscissa x igual a mais A. Se ela está em x igual a mais A, lembrando que o movimento dela está nesse sentido aqui que o autor sugere para a gente, o que a gente pode concluir, galera? Que ela está indo na direção do y negativo, né? Ela vai vir para cá, ó, na direção de y negativo. E não como a resposta está sugerindo aqui, ó, que está indo na direção de y positivo. Tranquilo? Então, não é essa daí. Foi, galera? Então, partamos lá para B. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, galera. Letra B. O que ele está sugerindo para a gente aí? Na nossa primeira figurinha, que a partícula está em x igual a zero, indo em direção a abscissas negativas. E, ao mesmo tempo, vamos começar pelo y aqui, ó, que ele diz que está em y igual a mais A. Vamos começar por alguém que está parado, que é o y. Na letra A, parado era abscissa, né? A gente começou por esse aqui localizando a partícula. Ó. Agora a gente vai começar pelo y, lá na letra B, que está paradinho. Então, no y igual a mais A, vamos localizar a partícula em y igual a mais A. Está aqui, ó. Lembrando, ela está vindo para cá em direção a x positivo. Olha o que a letra B está dizendo aqui, ó. O cara está indo em direção a x negativo. Não pode ser a letra B. Beleza, galera? Vamos apagar aqui também para depois a gente preencher essa historinha novamente. Vamos lá para cá. Aqui, quem é que está parado? Vamos lá para o nosso eixo x, porque no y ele está em movimento. Então, aqui ele está em x igual a menos A. E o y está no zero, indo para valores positivos. Vamos lá localizar em x igual a menos A. X igual a menos A está aqui, lembrando que ele está para cá, indo em direção a y positivo. Vamos lá, então, em x igual a menos A, ele está em y igual a zero, né? Porque olha só, aqui é x igual a menos A, mais ordenada zero. E indo para valores positivos de y. Então, x igual a menos A, y igual a zero, indo para valores positivos. Perfeito, letra C. Foi, galera? Tranquilinho? Beleza. Vamos lá para a seguinte, então. Vamos passar para outra questão.
que é essa questão aqui de número 59. Galera, questão de número 59 fala o seguinte: a figura abaixo representa dois harmônicos A e B de frequência respectivamente iguais a FA e FB, que podem ser estabelecidos em uma mesma corda fixa em suas extremidades e tracionada por uma força de módulo F. Galera, então tá aí harmônico A e harmônico B. Isso aqui é o que nós chamamos, quando estudamos cordas, de segundo harmônico. E esse aqui que tem 3 fusos, né, é o nosso terceiro harmônico. Ora, se esse é o segundo harmônico e esse aqui é o terceiro harmônico, é claro que a razão entre os harmônicos, que eu vou chamar de FA e FB, será na proporção de 2 para 3. Olha o que ele fala. Nessas condições, a mesma razão entre as frequências FA e FB pode ser obtida entre as frequências das ondas estacionárias representadas nos tubos sonoros abertos idênticos à linha B' indicada na opção. Então ele está dizendo basicamente o seguinte, galera, olhando para as cordas, a razão entre as frequências desses dois harmônicos dá 2/3. Foi o que a gente concluiu, porque é a razão de segundo e terceiro harmônico. Ele quer que você faça essa mesma brincadeirinha com tubos abertos e você vai ter que encontrar para a razão FA' sobre FB', justamente o 2/3. Então a gente tem que procurar aí um conjunto de configurações que nos deem 2/3 com frequência. Em outras palavras, você tem que procurar um tubo que tenha estabelecido dentro dele o segundo harmônico, ou seja, tem que ter 2 fusos, e no outro tubo você vai ter que ter 3 fusos. Olha que legal. Bom, olhando para a letra A, vamos lá começar pela nossa letra A. Esse primeiro tubo aqui, ele tem 2 fusos. Beleza, só é você encaixar isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, você encaixa bem aqui, ó. Você vem com ela e vem, pum, fecha bem aqui, ó. Junto com essa daqui, você vai ter o quê? 2. Então, é o nosso segundo harmônico. Mas o de baixo não, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeiro harmônico, segundo, terceiro, e juntando esses dois aqui você vai ter o quarto. Então você vai ter no tubo superior estabelecido o segundo harmônico e no inferior você vai ter o quarto harmônico. E assim a gente vai fazendo com todos. Por exemplo, letra B, juntando esse aqui com esse aqui, você só vai ter o primeiro harmônico, você só vai ter um fuso. Então esse cara representa o primeiro harmônico. Esse aqui, mais essas duas metades, o segundo harmônico vai ficar na proporção 1 para 2, não rola, não é? Então, a gente pode apagar esse aqui também. Vamos lá para a nossa letra C, galera. Letra C, você vai juntar esse com esse aqui. Primeiro harmônico já não vai rolar. Esse com esse e mais esses dois aqui. Terceiro vai ficar na proporção 1 para 3, não rola. Vamos para esse aqui. 1 mais essas duas metades, 2. Opa, já está aparecendo 2. Agora, esse mais essas duas metades aqui, terceiro harmônico, fechou, galera. Então, isso aqui vai ficar na proporção 2 para 3. Ficamos aí com a nossa letra D de dado. Foi? Beleza. Vamos lá para a seguinte, que é a nossa questão de número 60, que fala o seguinte. Duas partículas eletrizadas A e B, localizadas num plano isolante horizontal alfa, estão em repouso e interligadas por um fio ideal, também isolante, de comprimento L, igual a 3 centímetros, conforme ilustrado na figura abaixo. A partícula A está fixa e B pode mover-se sem quaisquer resistências sobre o plano. Quando B, que tem massa igual a 20 gramas, está em repouso, verifica-se que a força tensora no fio vale 9 N, ou seja, galera, atração. Então ele está falando o seguinte, ó, vamos repetir, quando B, que tem massa igual a 20 gramas, está em repouso, verifica-se que a força tensora no fio vale 9. Ué, professor, mas como que vai rolar uma atração? Como que esse fio vai receber algum tipo de esforço se não tem ninguém solicitando essa corda? Tem, porque ele fala que as duas partículas são eletrizadas. Por exemplo, vamos imaginar que essa aqui seja positiva e essa aqui seja positiva. O que vai rolar entre elas? Repulsão. Então, nessa partícula B aqui, ó, vai atuar uma força de natureza elétrica. E para ela não se mover, tem que atuar também em sentido contrário e tendo o mesmo valor, uma tração. Então, na realidade, essa tração só surge para equilibrar essa força elétrica de repulsão aí sobre a nossa esferinha B. Por isso que o fio fica tracionado
com uma tração de valor 9 newtons. Foi? Essa é a nossa primeira situação. Beleza. Aí olha o que ele fala. Imprime-se certa velocidade na partícula B, que passa a descrever um movimento circular uniforme em torno de A, de tal forma que a força tensora no fio altera-se para 15 newtons. Então, galera, agora você tem uma nova situação. Alguém foi lá e deu um peteleco nessa esferinha B. Ela vai começar a girar em movimento circular em torno de A. Nós já aprendemos que quando uma partícula realiza um MCU, a resultante é do tipo centrípeta, apontando para o centro. Beleza até aí? Aí, nessa nova situação, você já não vai poder falar que tração igual a força elétrica. Então, na primeira situação, você poderia falar que a tração é exatamente igual à força elétrica. Por quê? Porque B está em repouso. Mas na segunda situação, você já não vai poder fazer isso. Porque a esferinha B vai estar em quê? Em movimento circular uniforme. Aí é segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Né? Essa aceleração é a nossa aceleração centrípeta. Só que essa tração, como é numa segunda situação, vou chamar de telinha. Mas, professor, esse fel aí de força elétrica, eu não posso chamar de fellinha também? Não, porque você não pode esquecer que essa força elétrica pela lei de Coulomb é K, carga 1, carga 2 sobre a distância entre elas ao quadrado. E nada mudou da primeira situação para a segunda. As cargas envolvidas são idênticas e a distância entre elas, que ele chamou de L, não vai mudar. Beleza até aí? Então não precisa chamar de fellinha, pode chamar de fel. Agora a tração é nova. Tanto é que ele fala que essa tração aí, nova, vale 15 aqui no texto. Ó. Ela foi de 9 para 15. 9 é essa aqui em cima, ó, galera, que eu vou preencher aqui. Ó, 9 newtons. Essa telinha aqui, ó, equivale 15 newtons. Belezinha até aí? Lembrando que como a fel não mudou e ela é igual à tração, 9 newtons. Olha lá, você também vai ter uma fel de 9 newtons. Foi? Vamos lá continuar. Desprezando as ações gravitacionais, enquanto a tensão no fio permanecer igual a 15, beleza, estamos na segunda situação, pode-se afirmar que a energia do sistema, constituída das partículas A e B, será em joules de... Beleza, galera. Então, como ele quer a energia do sistema, a primeira ideia que surge na tua cabeça é: vou calcular a energia cinética da partícula B. Porque se ela está em movimento, tem velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. E é por aí que nós vamos começar. Beleza? Lembrando que a massa da partícula ele deu e vale 20 gramas. E deu também o comprimento do fio que vale 3 centímetros, que a gente vai ter que passar para metros. Foi, galera? Vou dar uma ampliada aqui para a gente fazer uma continha, tá? Então, vou passar para cá, vou dar um zoom aqui para a gente fazer uma conta. Então, vamos lá, galera, vamos desenvolver essa segunda situação aqui, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar 15 menos 9, a massa é 20 gramas, vou passar para quilo multiplicando por 10 a menos 3, V ao quadrado, dividido por R. Beleza, pera aí, galera, acho que eu nem vou fazer isso aqui não. Já que eu preciso da cinética, vamos ser mais malandro. A gente vai fazer assim, ó, mv ao quadrado dividido pelo raio. O raio é 3 centímetros, né? 3 vezes 10 a menos 2. Deixa assim. Bom, 15 menos 9 vai dar 6. Esse 3 a menos 2 passa multiplicando, já que ele está dividindo. E aqui do outro lado surge mv ao quadrado. O que a gente vai fazer malandramente? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu botar com pretinho aqui, ó. Dividimos por 2, olha lá. Por que a gente vai dividir por 2? Porque já vai aparecer de cara a nossa energia cinética. Olha que legal. Esse carinha aqui, ó, já é energia cinética. Então, você vai concluir que a energia cinética da partícula é 18 vezes 10 a menos 2, dividido por 2, o que dá 9 vezes 10 a menos 2, o que dará 0,09 joule. E aí, você, na sua ansiedade típica, vai querer marcar o nosso 009. Não faça isso, por causa de um pequeno detalhe. Galera, deixa eu apagar aqui, até para você enxergar melhor.
Vamos lá. Essas partículas, galera, estão eletrizadas com cargas Q1 e Q2, tranquilo? E separadas por uma distância L. Elas armazenam também energia potencial elétrica. Esse sistema constituído por essas duas partículas eletrizadas, além de ter energia cinética, pelo fato da besta se movendo, elas vão armazenar energia potencial elétrica. Pô, professor, mas aí eu não vou conseguir calcular essa energia potencial elétrica. Vai sim, vamos lá voltar para o nosso raciocínio, galera. Bom, a energia potencial elétrica ela tem uma fórmula, é K, Q1, Q2 sobre D, que no nosso caso, vou até apagar aqui, esse D vai ser o nosso L, então vai ser K, Q1, Q2 sobre L. Pois é, professor, mas aí é que tá, eu não tenho K, nem Q1, nem Q2, só tenho L, mas vamos lá. Sabemos da primeira situação que a força elétrica é 9, então K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado vale 9. Logo, K, Q1, Q2 vale 9L2. Pronto, agora eu posso voltar para a minha energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica vai ser, no lugar de K, Q1, Q2, eu boto 9L ao quadrado, dividido por L, isso vai dar 9L. 9 vezes 3 vezes 10 a menos 2, que dá 0,27 joules. Beleza? Agora eu pego esse 0,27 e somo com 0,09. Então, a nossa energia total será 0,09 mais 0,27, que dá 0,36 joules. Aí sim é a nossa resposta final. Olha que maldade, galera. Letra D de dado, 0,36 joules. Foi? Agora vamos lá para a nossa questão 61. 61 fala o seguinte, galera, 3 condutores cilíndricos 1, 2 e 3 de mesmo material, mesmo comprimento. Então, vamos lá. Mesmo material e mesmo comprimento. Então, tem mesmo ρ e mesmo L. Já está meio que te encaminhando para a segunda lei de Ohm. R igual a ρ vezes L sobre A, onde A é a área da seção transversal do fio, não importando se ele é oco ou não. A segunda lei de Ohm não entra no mérito do fio ser oco ou não. Sendo ou não, o que importa é a área total da seção transversal, beleza? Então vamos lá. Continuando, sendo os condutores 2 e 3 ocos, tem suas seções retas apresentadas na figura a seguir. Então, galera, quando você vê aí os fios 2 e 3 com essa parte oca, ignora completamente isso daí para o uso da segunda lei. Então, por exemplo, condutor 2, você imagina que ele tem raio 2Rzinho, sem parte oca. O condutor 3 tem raio 3Rzinho, sem parte oca. Acabou. Continuando. A respeito das resistências elétricas R1, R2 e R3, dos condutores 1, 2 e 3, pode-se afirmar que... Então, olha só como é fácil, galera. Olhando para essa figura aí, você já conclui que A1, que é a área da seção transversal 1, é menor que A2, que é menor que A3. Lembrando da segunda lei, R igual a ρ vezes L sobre A, dá para você ver que R e A, mantidos fixos ρ e L, né, mantidos constantes, e são... porque todos os condutores têm o mesmo ρ e o mesmo L, Rzão e A são grandezas inversamente proporcionais. Então, se A1 é menor que A2, que é menor que A3, você pode afirmar que R1 é maior que R2, que é maior que R3. Em outras palavras, R3 é menor que R2, que é menor que R1. Está aí a nossa resposta final, letra B de bola. Foi, galera? Esquece essa paradinha de ser oco, hein? Cai dentro e vamos que vamos. Vamos lá para a nossa questãozinha, deixa eu afastar para cá, galera. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 62, que fala o seguinte. Duas estações E1 e E2 são interligadas por uma linha telefônica constituída por dois cabos iguais, cada um com comprimento L de 30 km, conforme ilustrado na figura 1. Belezinha. Durante uma tempestade, uma árvore caiu sobre um dos cabos, fazendo um contato elétrico com a terra. Tá ali, galera, essa figurinha 2 aqui embaixo, ó, essa figurinha 2 aqui, ó. Já dá para você ver que tem uma árvorezinha que está tombada em relação à situação 1, né? Então, essa árvore tombada tocou nesse fio BD e o aterrou, ou seja, o ligou diretamente à terra. Lembrando que o potencial da terra, galera, vale 0, tá? Por convenção. Então, o potencial terrestre é 0.
Então vamos lá. Durante uma tempestade, uma árvore caiu sobre um dos cabos, fazendo um contato elétrico com a terra. Para localizar onde a árvore caiu e reparar o defeito, um técnico procedeu da seguinte forma: 2 pontos. Uniu os terminais C e D na estação E2. Galera, quando você une os terminais C e D, virou um fio só. Tranquilo até aí? Então, vamos lá para você entender o que eu estou querendo dizer com um fio só. Você vai ter um fio só indo de A até C, passando por D e indo até a árvore que caiu. Então, você vai vir aqui, ó, vem por A, tá vendo aqui, ó? Vai para C, passa por D e vem até a árvore. Isso é um fio. Agora, o outro fio, ele vai de B até a árvore. Então, você vai ter 2 fios de mesmo material, mesma área de seção transversal, mas de comprimentos diferentes. Dá para você notar isso aqui? Então, isso aqui, ó, é um fio. O que sobrar, que é aquela outra volta do lado de lá gigantesca, é outro fio. Tranquilão? Beleza. Só para você ter uma ideia, pela figurinha já dá para ver. Ó, esse aqui, que eu estou achurando, ó, tem tamanho D. O que sobrar vai ter tamanho 60 menos D. Por quê? Porque cada fio tem 30 km. 2 fios, 60. Se eu estou limitando um tamanho a D, é claro que esse tamanho que sobra aqui vai ser 60 menos D. Foi? Mas vamos lá saber quem é esse D. Uniu os terminais C e D da estação E2 e na estação E1 interligou os terminais A e B por reostatos R1 e R2. Olha lá, R1 e R2 associados em paralelo com o gerador. Galera, o que é o reostato? É um resistor de resistência variável. Então, ele pode ajustar o valor dessas resistências conforme ele queira. Beleza? Bom, continuando até aí, galera. As resistências de R1 e R2 foram ajustadas de tal forma que o amperímetro A não indicou a passagem de corrente elétrica conforme esquematizado na figura 2. Galera, vou apagar aqui rapidinho para a gente não tumultuar essa imagem aqui. Nota aqui o seguinte, galera, o amperímetro também está aterrado, ó. Tanto a árvore, olha lá, tanto a árvore quanto o amperímetro estão aterrados. Em outras palavras, eles estão conectados. Na realidade, é como se isso aqui, ó, fosse um fio só. Olha lá, isso aqui, ó, é como se fosse um único fio, porque eles se interconectam através da terra. Beleza até aí? Vamos lá. Considere que os contatos elétricos, as ligações com a terra e o amperímetro têm resistência elétrica desprezível e que R1 e R2, respectivamente, valem 4,5 e 1,5 kΩ. Nessas condições, o ponto onde a árvore tocou o fio se localiza a uma distância D. Em relação à estação E1, em quilômetros igual a. Galera, pode você não acreditar, mas isso aí trata-se de uma ponte de Wheatstone. Pô, professor, não acredito que isso aí seja uma ponte de Wheatstone. E galera, vamos lá relembrar nossa pontezinha de Wheatstone, só que a figura tradicional dela é mais ou menos essa aqui que a gente vai tentar desenhar, que é no formato de um losango, não é isso? Aqui você tem o nosso amperímetrozinho aqui uma outra resistência, aqui uma outra resistência e aqui ligado a uma fontezinha qualquer fechando esse nosso circuito. Aqui eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B, aqui eu vou chamar de R1, aqui eu vou chamar de R2, tá? Vamos lá, galera. Isso aí é a nossa ponte de Wheatstone equilibrada. Quando uma ponte de Wheatstone está equilibrada, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4, não é? R1 vezes R3 é só multiplicar cruzado. Isso é R2 vezes R4. Professor, mas como eu sei que essa ponte está equilibrada? Isso se dá quando a indicação desse amperímetro aqui for nula. Sempre que a indicação dele for nula, você pode usar esse produto cruzado aí das resistências. R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. E aí ele sugere isso no texto, quando ele fala bem aqui, ó, que o amperímetro A não indicou a passagem de corrente. Só que a gente vai ter que enxergar uma ponte de Wheatstone nesse circuito aí. Então vamos lá tentar ver isso aqui, galera. Ó, tá aqui o nosso ponto A na figurinha que eu criei, ó. Tá aqui o ponto B na figurinha que eu criei. Vamos lá para a figura dele, ó. Tá aqui o ponto A. Nesse ponto A, galera, estão chegando
duas resistências, o R1, né, ó, o fio do R1, o fio do R1 está chegando lá, na nossa figurinha também está chegando o R1. E está chegando um outro fiozinho em A, que é esse fio aqui grandão que eu falei para vocês, ó, até aquele ponto onde se encontra o amperímetro ali. Então, na realidade, está aqui o nosso R1 na minha figura, ó, galera. Esse R1, deixa eu ver quanto que vale aqui, 4,5, né? O nosso R1 vale 4,5. Tudo bem? Quem é o outro fio que chega em A? É um fio de comprimento 60 menos D. Então, no lugar do R4, eu vou botar 60 menos D. Ué, professor, no lugar do R4 você vai botar uma distância? Pode? Não, não pode. Mas você pode fazer ρL sobre A. E esse L você bota como 60 menos D. Eu já não estou botando, porque lá no R3 eu vou usar o mesmo macete. Se você botasse ρL, iria cortar. Mas se você quiser, a gente pode até botar entre aspas aqui e depois brincar com isso, você vai entender. Foi? Em B, galera, vamos lá para a figura do cara. Em B está chegando o resistor R2, mas está chegando também esse cabozinho aqui de comprimento D, ó. Então, em B está chegando o nosso R2, e então, peraí, galera, calma aí, em B, o B está ligado direto à bateria, em B tem que chegar R2, calma aí para eu não desenhar errado, então deixa eu trocar aqui, galera, que eu acho que o desenho aqui é errado, eu vou trocar aqui, ó, aqui, aqui e aqui, deixa eu só desenhar direitinho, senão vai dar ruim. De B está chegando ali o nosso R2, que ele fala na questão que vale 1,5, tranquilo? Em A, a gente viu que está chegando aqui o nosso 60 menos D, que é esse garotinho aqui. E em B está chegando aquele cara com comprimento D. Pronto, agora está certinho, tá, galera? Então, em A chega o R1, tá aqui, e aquele cara de comprimento 60 menos D. Show! Em B está lá o nosso R2 e o carinha de tamanho D. Agora a gente já pode cruzar. Então vai ficar mais ou menos assim, galera. Vai ficar R1 vezes, o que está do lado de lá do R1? Esse D, né? Vai ser ρ vezes D sobre A. O nosso R2 vai ser 1,5 e o R4 vai ser aquele 60 menos D. Ρ 60 menos, deixa eu passar para cá, galera, que agora é matemática. 60 menos D sobre A. Viu como eu falei que ia cortar? Corta o ρ A, vai ficar 4,5 vezes D, faz a distributiva, 60 vezes 1,5, 90, menos 1,5 D. Então, aqui você vai ter 3, perdão, você vai ter aqui 4,5 mais 1,5 dá 6D igual a 90, D igual a 90 por 6, que dá 15 km. Tá lá, galera, 15 km, letra C. Foi, galera? Desculpa pela figurinha aí, mas acho que dá para vocês entenderem a ideia por trás da questão, né? Bonitinha a questão. Aqui é kilo-ohm e aqui também é o nosso kilo-ohm. Foi? Depois, se você tiver alguma duvidazinha, tenta enxergar novamente essa questão, tentar redesenhar, que você vai ver que ela é relativamente tranquila, tá bom? Vamos lá para a nossa questão de número 63. Questão 63 fala assim: uma espira condutora E está em repouso próximo a um fio retilíneo longo AB de um circuito elétrico constituído de uma bateria de um reostato R. Lá vem reostato de novo, galera. Então, é um resistor de resistência variável, onde flui uma corrente I, conforme ilustrado na figura abaixo. Galera, antes mesmo de entrar na questão, vamos lá. Você tem esse fio AB aí percorrido por uma corrente I. Sabemos lá do magnetismo que essa corrente vai gerar em torno desse fio AB um campo magnético que é variável. Como assim variável? Quanto mais perto do fio AB, mais intenso o campo. Quanto mais afastado, mais fraco. E pela regra da mão espalmada, não, espalmada não, que aqui não vai caber. Vamos lá, pela regra da mão envolvente, né? É aquela que teu polegar acompanha a nossa corrente elétrica e gira em torno do fio. Você vai concluir que o campo produzido por essa corrente no lado esquerdo do fio entra e no lado direito do fio ela sai. Foi? Então, só é você botar o polegar acompanhando a corrente e girar a tua mão em torno do fio. Você vai ver que do lado esquerdo entra, do lado direito sai. Beleza, então o que eu quero é lado direito que sai. Se você sabe que sai, vamos preencher essa espirinha, como é que ficaria? Ó, olha lá, campo saindo, campo saindo, campo saindo. Aqui, ó, campo saindo, campo saindo, campo saindo. E aqui, ó, campo saindo, campo saindo,
campo saindo. Notem que eu procurei dar uma ideia de afastamento aí entre essas colunas, para indicar que o campo está ficando mais fraco. Se eu fosse desenhar o seguinte, seria já mais ou menos aqui, ó, saindo, saindo, saindo. Então as linhas ficam mais espaçadas à medida que você se afasta do fio para indicar que está ficando mais fraco. Então essa corrente está gerando um campo magnético com essa carinha aí, galera, saindo do papel dentro da espira. Foi até aí? Então, ó, aqui, 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 e aqui, aqui e aqui. Belezinha. Bom, considerando exclusivamente os efeitos eletromagnéticos, pode-se afirmar que a espira será, letra A, repelida pelo fio AB, se a resistência elétrica do reostato aumentar. Bom, vamos lá as consequências disso, galera. Vamos supor que você pegue esse cursor aqui, tá vendo esse cursor que está aqui, e coloque ele para cá, ó. Com isso, você vai aumentar o valor dessa resistência. Então, você tira esse pedacinho aqui, ó, tira daqui e liga para cá, ó. Com isso, o tamanho da resistência, o L da resistência, daquele Rho igual a... aquele R igual a ρL sobre A, o L aumenta, então a resistência aumenta. Se a resistência aumenta, a corrente cai. Então a corrente nesse circuito aí vai sofrer uma queda. Então, se essa corrente aí vai sofrer uma queda, haverá uma variação no fluxo magnético no interior da espira. Então esse campo ele assumia determinados valores dentro da espira, claro, variável. À medida que você fosse caminhando para a direita da espira, ele ia diminuindo, mas dentro de uma mesma coluna ele tinha sempre o mesmo valor. Esses valores vão diminuir, não é? Porque se a resistência aumenta, a corrente cai. E essa corrente é que produz o campo. Lembrando que o campo produzido por uma corrente é μ0 vezes I dividido por 2πr. Esse R é a distância entre o fio, que é percorrido por corrente, e um ponto do espaço qualquer. Daí eu ter falado anteriormente que quanto mais longe do fio, menor a intensidade do campo. Então vamos lá, galera. Se essa corrente cai, é óbvio que esse campo magnético também vai cair, não é? Então, se por acaso você tem aí uma corrente diminuindo, é claro que os valores dos campos dentro da espira vão diminuir. Isso significa que haverá uma variação no fluxo. Se vai haver uma variação no fluxo através da área da espira, vai ter que surgir uma corrente no sentido a intensificar, reforçar esse fluxo. Se esse fluxo está diminuindo, a lei de Lenz diz que tem que surgir uma corrente induzida de modo a reforçar esse fluxo que está enfraquecendo. Então tem que surgir uma corrente na espira que gere um campo saindo da espira, não é? E isso só pode acontecer se essa corrente circular aqui no nosso sentido anti-horário. Todo mundo viu isso, galera? Porque se ela circular no sentido anti-horário, você pode, por exemplo, pegar esse trechozinho de corrente aqui, ó. Usa a regrinha da mão envolvente em torno desse fio, você vai ver como nós fizemos no outro, que dentro da espira vai ter que estar saindo. Então você vai reforçar esse campo que está saindo, tudo que nós queríamos. Então, o que você vai ter aqui? Uma situação inusitada. Vamos chamar esse trecho de fio aqui de CD e esse trecho de fio aqui de EF. E aqui você vai ter uma corrente subindo. Então, entre o fio AB, aqui, ó, entre o fio AB e o fio CD, como você tem correntes circulando no mesmo sentido, ambas para baixo, vai rolar uma atração entre esses dois fios. Agora, entre AB e EF, galera, como as correntes estão circulando em sentidos opostos, em AB descendo e em EF subindo, vai rolar uma repulsão. A pergunta é, quem vai ganhar de quem? Ora, como a situação entre AB e CD é mais próxima do que AB e EF, que está mais distante, é claro que a atração vai prevalecer sobre a repulsão. Então, no final, o efeito vai ser atrativo. A espira como um todo e o fio AB vão se atrair. Não é o que está dizendo a letra A, mas está dizendo a letra B. Ele fala que a espira será atraída pelo fio AB se a resistência elétrica do reostato aumentar. Foi, galera? Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 64 e última. Questãozinha que trata de física moderna, mais especificamente efeito fotoelétrico.
Então vamos lá, galera. Só lembrando, o efeito fotoelétrico nada mais é do que o desprendimento de elétrons por uma placa metálica quando ela é iluminada por luz de determinada frequência, não é? Então, quando você faz incidir luz sobre uma placa metálica, se essa luz tiver frequência relativamente alta, elétrons serão desprendidos. Mas por que só com frequência alta, professor? Porque aí os fótons contidos nesse feixe luminoso serão altamente energéticos, não é? Serão capazes de transferir energia para os elétrons e arrancá-los da sua estrutura metálica. Lembrando quais são as cores do arco-íris, galera. V, A, V, A, V. O que é isso? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Lembrando que a frequência aumenta de cima para baixo. Então, as menores frequências estão aqui em cima, ó, vermelho e alaranjado. E as maiores você pega daqui, ó, de anil para baixo. Em laboratório, galera, a gente só detectou efeito fotoelétrico do violeta para cima. Então, em laboratório, a gente usa muito luz violeta e luz ultravioleta. Essas duas frequências altíssimas de violeta e ultravioleta conseguem arrancar elétrons. Agora, vermelho é uma das menores, então não vai arrancar elétrons em hipótese alguma. Informação essa que deveria ter sido dada para a gente de alguma maneira na questão e não foi. Por isso que alguns colégios ano passado até indicaram anular essa questão, porque é convencional dar alguma informação a respeito da frequência das radiações, mas não foi dado, por isso que eu já estou antecipando para vocês. Então vamos lá. O eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído de uma placa metálica que é ligada através de uma haste condutora elétrica a duas lâminas metálicas finas e bem leves, né? Então, normalmente em laboratório, essa tirazinha que fica lá embaixo pendurada é de alumínio. Se as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado, figura 1. Se abertas, indica a presença de cargas elétricas, figura 2. Considere o eletroscópio inicialmente carregado positivamente. Então, vamos imaginar, galera, essa estrutura aqui, ó, toda ela positivamente carregada. Por isso que aquelas folhinhas de alumínio lá embaixo estão abertas. Por quê? Porque mais com mais repulsão, então elas tendem a se abrir. Normal. Então, considere o eletroscópio inicialmente carregado positivamente que a placa seja feita de zinco. Fazendo-se incidir luz monocromática vermelha sobre a placa, observa-se que a abertura das lâminas... Então, ele está querendo dar a entender o seguinte, galera, não que vai acontecer. Que quando você fizer incidir luz aqui nessa placa, essa luz vai arrancar elétrons. Se essa luz vai arrancar elétrons dessa estrutura metálica, ela vai ficar mais positiva ainda, e essas placas de alumínio, perdão, essas fitas de alumínio lá embaixo, iriam ficar mais positivas ainda e iriam abrir um pouco mais, caso elétrons fossem arrancados. Por isso que ele fala aqui na letra A, ó, olha só, observa-se que a abertura das lâminas aumenta muito, pois a energia dos fótons da luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons da placa. Falso. Na realidade, a resposta correta é a letra D. Não se altera, pois a energia dos fótons da luz vermelha é insuficiente para arrancar elétrons da placa, pelo motivo que eu citei anteriormente. Então, resposta correta, a letra D. Galera, só por uma questão de complementação, eu sei que não foi necessário, mas é bom a gente comentar um detalhezinho, porque vai que cai, né? O aluno deve estar se perguntando, professor, mas essas constantes aí da mola, da questão 58, a gente não usou para nada, não? Bom, galera, a gente vai usar só para justificar uma teoriazinha que é interessante. Quando a gente estuda a MHS, a gente costuma fazer uma analogia, uma associação entre MCU e esse movimento aí do bloco associado a uma mola. Então, o MHS, em geral, ele é associado a um MCU. Logo, o período do MCU tem que coincidir com o período do MHS. Tanto faz o MHS na vertical quanto o MHS na horizontal. Então, a título de revisão, vamos lá. Como é que a gente calcularia o período desse MCU aqui em cima, galera, desse garotinho aqui? Bom, como ele deu o nosso ômega, fácil. Ômega é 2π sobre período. O ômega é 2, aqui vai ficar 2π sobre período. Corta 2 com 2, o período será de π segundos. Tá aí, tranquilão.
Belezinha? Agora vamos lá, por exemplo, para a letra A. Professor, como é que eu faço para calcular o período, deixa eu jogar para cá, galera, para não atrapalhar, de molas que estão em série? Bom, aí a gente vai ter que calcular o K equivalente, não é? Que é produto sobre soma, mas como são iguais, a metade de uma delas, 4 Newton por metro, por exemplo, né? Desse eixo X aí da letra A, porque o eixo Y já está dado como 4. Vamos ver se esse K igual a 4 gera um período de MHS de π. Vamos lá. Período do nosso MHS vai ser 2π raiz de M sobre K. Então, período do MHS vai ser 2π. A massa do bloco a gente já viu nessa questão que é de 1 kg. Então, vai ser 1 e o K vale 4. Então, vai ser 2π vezes meio, que vale π segundos. Está aí, confere. Então, isso aí foi só para conferir que o período do MCU coincide com o período do MHS. Mas, professor, tem uma outra aqui embaixo, ó. Molas em paralelo, como é que eu faço? É somar os dois Ks. K1 mais K2, que vai dar 4 de novo. E aí a gente volta para aquela brincadeira inicial e confirma que dá exatamente igual. Beleza, galera? Então é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resolução da nossa provinha de física. Desejo a todos vocês uma excelente prova nesse final de semana. Muita calma, muita tranquilidade. Procurem revisar, mas no sábado procurem descansar, esvaziar a cabeça, descansa, pega um cineminha, vê um filme light, se alimenta bem, dorme cedo e vamos rezar um pouquinho que Deus ajuda nessa hora. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e fui!